hoje eu vou falar para vocês 5 coisas que você precisa aprender morando sozinha. E a última é a mais importante de todas. Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já tô aqui com a minha lista prontinha aqui para falar para vocês. Fiz a minha colinha, né, para eu não esquecer nada. E eu quero compartilhar com vocês, então, essas 5 coisas que eu aprendi depois que eu fui morar sozinha. Óbvio que muitas dessas coisas a gente precisaria aprender antes disso acontecer, né? Quando a gente ainda está na companhia de outras pessoas, na casa dos pais, ou casado, ou morando com amigos, não sei qual que é a sua situação aí, né, hoje. Mas a gente deveria aprender antes. Só que isso não acontece, né? Dificilmente acontece com a maioria das pessoas depois que vai morar sozinho, que acaba tendo que aprender essas coisas. Algumas delas eu já fazia antes, né? Outras eu tive que desenvolver e estou ainda desenvolvendo muitas coisas. Estou aí num passo a passo aí de transformação da minha vida. Tenho compartilhado um pouquinho aqui com vocês. E eu quero contar então para vocês um pouquinho dessa experiência aqui. E essas 5 coisas que para mim estão fazendo toda a diferença aí morando. Eu acredito que todas essas coisas aí, todas as pessoas, independente se são mulheres maduras, se são mulheres mais jovens, se são homens, não importa, todos nós devemos aprender, se possível, antes de ter que passar por uma situação assim de morar sozinho. Para algumas pessoas é bem tranquilo, as pessoas não têm problemas e nem dificuldades com nada disso que eu vou falar aqui, mas a maioria sim, então por isso que eu vou estar compartilhando com vocês o que foi mais difícil para mim nesse processo, o que está sendo mais difícil e como que eu tô lidando. A primeira coisa aí que você precisa aprender quando você vai morar sozinha é ser disciplinado. Sim, se você não era disciplinado antes, você precisa se tornar uma pessoa disciplinada. Por que eu falo isso? Porque se você não tirar o lixo, ninguém vai tirar. Se você não lavar a louça, ninguém vai lavar. Se você não arrumar a sua cama, ninguém vai arrumar. Se você não tirar o lixinho do banheiro, ninguém vai tirar. Então, você precisa se tornar uma pessoa disciplinada. Uma pessoa que tenha uma rotina, que consiga se manter organizada, porque senão a sua vida vai virar um caos. A sua casa vai virar um caos. E eu acho que você não merece morar num lugar onde não dá nem para habitar, né, direito. Então, tem pessoas que se acostumam a morar no meio da bagunça e isso não faz bem. A bagunça, a desorganização na casa, ela trava a nossa vida. Então, não é legal isso. Eu não tô falando aqui de você se tornar escravo e você ficar só arrumando e limpando. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu gosto de manter minha casa organizada, porém, tem os momentos que eu deixo as coisas, eu faço o básico, deixo a louça lavada, ou coloco na máquina algumas vezes, mas a maioria das vezes eu já vou ali, dou uma lavadinha, já deixo no escorredor, né? Tiro o lixinho, arrumo a minha cama, é o básico, né? É o básico para você poder viver dentro da casa. Então, quando eu não tô muito legal, tô querendo ficar mais quietinha, não tô afim de fazer faxina nem nada disso, eu dou um tapa na casa e vou ler, vou assistir um filme, vou dormir, vou descansar, saio, vou fazer alguma coisa. Mas a gente precisa ter essa disciplina para você conseguir viver em um ambiente um pouco mais agradável para você, porque você merece, você tem que entender isso, que você merece estar num ambiente agradável, num ambiente onde você consiga sentir paz, você consiga chegar do seu trabalho e descansar, porque ninguém merece chegar do trabalho e tá tudo bagunçado, tudo desorganizado. Então você ser disciplinado com a organização da sua casa, do seu lar, das suas coisas, eu acredito que isso é muito importante. Eu já era bem disciplinada com essas coisas, então pra mim não foi muita dificuldade, né? Não tive muita dificuldade para fazer isso, mas eu sei que para muitas pessoas pode se tornar uma grande dificuldade. Então, depois que eu fui morar sozinha, eu percebi que essa disciplina é o que me ajuda a não viver no caos, né? É o que me ajuda aí a me manter organizada e num ambiente agradável para mim. A segunda coisa que você precisa fazer quando você vai morar sozinha é cuidar da sua saúde. Sim, gente, você precisa cuidar da sua saúde, porque quando a gente mora sozinho, dificilmente você vai ter alguém para vir te socorrer. Então, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa, né, descansar, ter momentos de lazer, cuidar da sua saúde mental também, isso é muito importante, né, porque muitas pessoas quando vão morar sozinha, elas ficam deprimidas, ficam muito tristes, algumas têm depressão,
crises de ansiedade, igual muitas vezes acontece comigo. Eu já desenvolvi essas crises de ansiedade bem antes de morar sozinha, né? Então, é uma crise de ansiedade crônica. Então, isso, se eu tô feliz, me dá uma crise. Se eu estou triste, me dá uma crise. Então, eu preciso estar cuidando, né? Cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Tenho que fazer exercício físico também, que eu tenho falhado um pouco nessa parte. Eu faço, mas não é todos os dias. Eu não tenho feito todos os dias. Então, o exercício físico é importante também para cuidar dessa questão aí da ansiedade, da depressão, da gente ficar um pouco deprimida. Ajuda muito a liberar hormônios, né, no nosso organismo que vão nos ajudar a nos sentir mais felizes aí e mais disposta, com mais energia aí para seguir a nossa vida, cuidar aí dessa nova rotina, dessa nova fase que a gente está vivendo. Então é muito importante a gente cuidar da saúde, tomar bastante água, né? Eu carrego a minha garrafinha, o meu copinho no trabalho, sempre tá ali em cima do meu balcão ali para eu tomar água, porque se eu tiver que pegar um copo e tomar água, eu não tomo. Então eu sempre tenho uma garrafinha na minha bolsa, no carro, e no meu trabalho também fico com um copinho ali junto para poder tomar água. Então cuide da sua saúde, porque é muito importante isso, porque a gente ficar doente. Quando mora sozinho é muito complicado, você não tem ninguém para cuidar de você. Então, quanto menos frequência isso acontecer, melhor para você. Cuidar de assuntos burocráticos. Essa é a terceira coisa que você precisa aprender depois que você vai morar sozinho. Isso mesmo, assuntos burocráticos. Ana, o que é assuntos burocráticos? Tem pessoas que não sabem nem ir no banco sacar um dinheiro. Eu conheço pessoas assim, tá? Que não conseguem ir no banco sacar um dinheiro, não conseguem inserir o cartão, colocar a senha lá, precisa da ajuda de outras pessoas. E tá tudo bem, né? Mas isso é importante, você aprender isso antes, porque depois que você vai morar sozinho, que você precisa encarar tudo isso, é muito complicado, gente. Essa é uma das coisas só que eu falei, né? Ir no banco sacar um dinheiro. Tem gente que não sabe, eu conheço, tenho amigas, inclusive, que viveram a vida toda ali em função só do lar, só do esposo, que não tá errado, mas que a gente precisa sim aprender outras coisas, né? Eu sei que muitas mulheres casadas, inclusive, elas assistem meus vídeos, então procure ter uma vida além de você cuidar do seu lar, porque eu acho que isso é muito importante, a gente se doar para nossa família, mas você precisa ter o tempo para você aprender coisas também, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu jamais imaginaria que com quase 50 anos eu estaria morando sozinha e teria que me virar com tudo, né? Você tem que ir numa imobiliária, fazer a locação de um imóvel, você resolver coisas burocráticas que antes você não sabia, você não precisava, na verdade, né? Porque tinha sempre alguém para fazer, né? O seu marido, ou se você é mais jovem, os seus pais, ir no supermercado fazer uma compra, comprar coisas, né, para você comer. Tem gente que não sabe ir no supermercado, porque ficou a vida toda ali em função dos pais, os pais que faziam as compras, então a pessoa só ia lá e sentava na mesa e comia. Não precisava nem cozinhar. Então, são coisas simples. Mas isso não é burocrático fazer compra, né, gente? Mas eu já vou incluir nisso daí porque é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. E que tem gente que não sabe fazer isso. Então, é importante você aprender a resolver coisas burocráticas. E depois que você vai morar sozinho, automaticamente você acaba precisando aprender a fazer tudo isso. Porque não tem mais ninguém para fazer, né, gente? Então, é importante que você aprenda antes que isso aconteça. A quarta coisa que eu acho que é muito importante você aprender é ter uma reserva financeira. Você precisa aprender a ter essa reserva. Eu tô sentindo isso, né? Sentindo isso na pele. Eu acredito que a minha situação só não está pior, porque quando eu decidi, né, morar sozinha, quando eu decidi sair de casa, eu tinha uma reservinha que eu estava fazendo já há algum tempo, então isso me ajudou um pouco. Mas eu não tinha o suficiente, então durante um bom período eu já poderia estar me preparando, mas eu não fiz isso. Então a gente precisa ter uma reserva. Porém, depois que você vai morar sozinho, você precisa mesmo assim, mesmo que você tenha ainda dificuldades financeiras, a gente às vezes fica imaginando que você precisa guardar muito dinheiro, mas não é assim. Se sobrar R$20, guarda. Se sobrar 50, guarda. Faça sua reserva, porque se num momento ali que você precisa comprar um remédio, alguma coisa, e você não tem de onde tirar, às vezes você tem que emprestar de alguém. Então, ter uma reserva financeira é muito importante aí, para um caso aí que você tem uma necessidade, uma emergência, que você tenha aí um dinheirinho guardado. Então, procure se organizar. Se você está pensando em morar sozinho ou sozinha, se organize, comece a fazer uma reserva.
Se você já está morando sozinha, procure se organizar, procure organizar suas finanças para que você consiga ter essa reserva aí todos os meses. Faça um propósito de guardar um valor, né? Faça um extra, um trabalho extra para você poder manter essa reserva. Eu acho que é bem interessante isso, é bem importante para você conseguir ficar mais tranquila, né? Porque muitas vezes você tem pessoas que possam te ajudar financeiramente, mas o mais interessante eu acho que é você conseguir se manter sozinha. Então eu tô passando aí algumas dificuldades, mas nada assim absurda. Mas eu tô passando algumas dificuldades porque eu não me preparei melhor antes. Porém, acho que até que tá indo bem tranquilo ainda. Eu me tornei uma pessoa um pouco mais disciplinada em relação a fazer dívidas, né? As contas que eu tenho hoje são coisas que eu já trouxe, né? Quando eu saí da casa, quando eu decidi me separar. Então ali eu já vim com algumas contas que eu ainda estou pagando. Então, normal. Agora, você contrair mais dívidas. Eu não tô dizendo que você não pode comprar nada. Coisas necessárias, porque igual eu tô morando sozinha. Eu preciso às vezes de coisas, estraga uma coisa, eu preciso comprar outra. Se é uma coisa muito necessária, eu preciso comprar outra. Então, se você precisa comprar alguma coisa, tudo bem. Mas procure não contrair dívidas depois que você está morando sozinha. Se a sua situação ainda está um pouco difícil, se está um pouco apertada. Não faz muita coisa morando sozinha que você precisa aprender é amar a sua própria companhia. Sim, gente, amar a sua própria companhia. Essa é uma coisa que pra mim foi a mais difícil de todas. Que foi aprender a estar com a minha própria companhia, amar a minha própria companhia, gostar de estar comigo mesma, sabe? Quando a gente vive muitos anos com outras pessoas, a gente acaba adquirindo esse hábito de sempre ter que ter alguém junto. Tudo que você vai fazer, você precisa ter alguém junto. Mas você precisa amar a sua companhia, você precisa gostar de estar com você, de fazer coisas sozinha, ir num parque, ir no cinema, assistir um filme, comer uma pipoca, né? Então eu tenho trabalhado isso, essa foi a coisa mais difícil pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito dependente emocionalmente de outras pessoas, desde criança, então eu sempre tentava agradar as outras pessoas para que elas estivessem perto de mim. Muitas vezes eu dizia sim para tudo, na maioria das vezes não dizia sim para tudo, porque eu não queria perder a companhia e a presença dessas pessoas. A gente precisa sim de pessoas próximas da gente, ninguém nasceu para viver sozinho, mas a gente precisa gostar de estar com a gente, porque se você chega num momento desse que eu estou vivendo hoje, você vai sofrer, né? Assim como aconteceu comigo no início, eu sofri bastante, então hoje eu já estou um pouco mais acostumada. Não vou dizer que não tenha momentos, né, que eu sinto falta de ter outras pessoas junto, mas eu aprendi a gostar de estar comigo, então não tem sido algo assim difícil, que tristeza de estar morando sozinha, não tá sendo assim aquela coisa horrível, sabe? Eu tô até acostumando, sabe, gente? Então pra morar com alguém eu nem sei se isso vai acontecer, porque eu me casar de novo, então não sei se isso vai acontecer, porque você começa a acostumar, né, com as suas coisas do seu jeito, então é bem mais difícil. E assim, quando você chega na idade que eu estou hoje, é mais difícil ainda você morar com outra pessoa, por quê? Porque cada um vai ter os seus costumes já, de uma vida toda, então é mais difícil. Então você precisa aprender a gostar da sua companhia, senão você vai sofrer, ou você vai ter que ter alguém junto, mesmo que você às vezes não esteja tão feliz assim, mas você vai precisar ter alguém junto dentro de casa, só para não ficar sozinho, né? Só porque você não gosta de estar com você. Então, aprenda a amar a sua própria companhia, aprenda a curtir esses momentos com você mesma. Tire tempo para você ler um livro, tire tempo para você assistir um filme, peça dicas para amigas. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo dando dica de filmes para você assistir aí sozinha. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tenho assistido alguns filmes bem legais. Eu posso gravar um vídeo contando para vocês aí alguns filmes aí que eu assisti e que eu gostei bastante e que eu vou indicar para vocês. Mas para isso, eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários que você quer sim essa lista de filmes para você assistir sozinha e que você vai gostar muito, que vai te animar, que vai te ajudar, vai melhorar a tua autoestima também, porque isso é muito importante, a gente melhorar a nossa autoestima, porque dependendo do que a gente passa para ter que ir morar sozinha, a gente acaba tendo a nossa autoestima um pouco destruída. E aí a gente precisa começar a se reconstruir novamente. Então é importante você buscar leituras,
vídeos, filmes que ajudem você a se animar. E claro, se for necessário, buscar aí uma ajuda terapêutica, né? Buscar uma ajuda que faça com que você olhe um pouquinho mais para você e para dentro de você. Então, essa última coisa que você precisa aprender morando sozinho é amar sua companhia, sua própria companhia, e vai fazer toda a diferença na sua vida. Pode ter certeza disso, eu garanto que você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz, muito mais de bem com a vida, sabe? Você vai acordar com muito mais disposição, muito mais disposta a seguir o seu dia com muita gratidão no seu coração. Gente, não é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal dessas 5 dicas aí que eu dei pra você do que você precisa aprender morando sozinha. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu vou dizer pra vocês que me acompanham aqui, que tá assistindo esse vídeo agora, que eu vou fazer uma enquete ali na aba comunidade, tá? Se você nunca foi lá, dá uma passadinha lá na minha aba comunidade. Eu vou fazer uma enquete ali pra fazer uma pesquisa aí de quais tipos de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal nas próximas semanas, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!